Da ênfase no ensinar ao enfoque no aprender. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão nos auxiliar na discussão sobre educação por competência no curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. Este trabalho se insere em um projeto aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação da USP no edital Novos Currículos para um Novo Tempo. Olá, amigos e amigas, docentes da Escola Politécnica. Eu sou Edson Barbeiro. Estarei aqui com o professor Gustavo Heder para debater com vocês e auxiliá-los na implementação da educação por competências na Poli. É um grande prazer, uma grande honra para mim. Rapidamente me apresentando. Sou também engenheiro de produção, formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, em 1999, e então migrei para a Academia em Administração de Empresas, sendo doutor e mestre pela FEA USP. Desde então, tenho feito uma carreira de interface entre o universo acadêmico e o mundo executivo. E atuo fortemente como professor de programas de pós-graduação, notadamente MBAs, em algumas das mais relevantes escolas do país. Entre elas, a FIA, Fundação Getúlio Vargas, Hospital Israelita Albert Einstein, a São Paulo Escola de Negócios, Exalc USP, entre muitas outras. Em particular, também atuo na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, sendo atualmente membro do Conselho de Administração desta instituição, nascida em 1902. Por meio desta experiência, inclusive, pude desenvolver o Plano de Desenvolvimento Institucional da FECAP, onde pude ter experiências associadas aos mais modernos métodos de ensino. 21 anos lecionando, notadamente para executivos e executivas. Quero, portanto, ser um colaborador neste projeto e poder, então, agregar valor e tornar a Escola Politécnica ainda maior relevância do que já possui hoje. É um grande prazer estar com vocês. Esta série de vídeos será dividida em 5 etapas. Na primeira parte, vamos falar sobre a problematização do ensino de engenharia. Depois, sobre as novas diretrizes curriculares. E então, faremos uma conceitualização sobre o ensino por competências. Vamos falar sobre o currículo por competências e, por fim, a educação por competências em sala de aula. Para elaborarmos essa série de vídeos, usamos como referência diversos materiais. Fizemos primeiro entrevistas em profundidade, mais de 9 horas de entrevistas com diferentes professores e especialistas. Além de uma extensa revisão bibliográfica sobre educação por competências e diversos benchmarkings. Os objetivos deste material de referências de projeto são os seguintes. Desejamos que cada um de vocês compreendam um pouco melhor sobre os conceitos centrais ligados à aprendizagem por competências. Muitos falam sobre esse tema. Muitos, inclusive, já tiveram alguma experiência em desenvolver educação associadas a objetivos de aprendizagem mais do que apenas transmissão de conteúdos. Contudo, nossa experiência indica que é necessário alinhar alguns conceitos, entender algumas premissas e fatores de sucesso necessários para esta condução. Notadamente, colocaremos a aprendizagem por competências dentro do contexto da educação de engenharia para o século XXI. Fizemos uma extensa pesquisa e espero poder contribuir com conteúdos interessantes nesse sentido. Também desejamos que todos possam distinguir esta forma de aprendizagem daquela tipicamente centrada na transmissão de conteúdos. Todos nós, a grande maioria de nós, está habituada a esta forma de aprendizagem, não é mesmo? Inclusive, aprendemos no nosso processo educacional também por meio desses mecanismos, dessas formas, dessas filosofias educacionais ligadas à transmissão de conteúdos. Vamos distingui-las? Mostrar, inclusive, que não se trata de uma coisa em detrimento da outra. Veremos que os conteúdos continuam sendo relevantes, mas que é necessário superarmos o paradigma da exclusividade dos mesmos. Desejamos também repensar o trabalho educacional de uma maneira mais ampla, de forma a aprimorar a aprendizagem e seguir as diretrizes curriculares nacionais para a engenharia que foram recém-publicadas. Como veremos no material,
Partiremos das chamadas ECNs para desenvolver e discutir o currículo de engenharia, particularmente na Escola Politécnica. Pensamos, portanto, contribuir eficientemente com o desenvolvimento de um novo currículo, para notadamente engenharia elétrica, e futuramente podemos também utilizarmos essa aprendizagem para outros programas da Escola Politécnica. Pensamos numa educação centrada na aprendizagem de estudantes. Como veremos, a aprendizagem, mais do que ensino, será o enfoque central desse nosso conjunto de conteúdos. Neste primeiro vídeo, vamos falar sobre a problematização na educação e engenharia. Vamos refletir um pouco se o ensino focado em conteúdo e centrado no professor é o melhor método de ensino-aprendizagem. Estamos motivando e engajando nossos alunos para melhorar a qualidade do aprendizado? Nossos estudantes hoje alcançam a formação humana, técnica e conceitual que a nossa sociedade espera? O ensino de engenharia no Brasil cumpre seu papel de educar para as complexas competências do século XXI? Para motivar um pouco a nossa discussão, eu queria começar apresentando um trecho de uma palestra do Nobel de Física de 2001, Dr. Cal Wieman, professor de Física e de Educação da Stanford University. Vamos lá. Thinking about it, when I first was called upon to teach, it was introductory physics, so 40 or so years ago, I thought about responded to the same way that everybody, I think, just intuitively when you're asked to teach something. I'd go off and I'd think about the subject really carefully in my own mind to get it all worked out, and so that I could then go tell the students that, and so they could think about it the same way I did. Now, that was the theory anyway, but whatever I've been as a teacher, I've been a hardcore believer in experimental method. And so I would collect data. I would probe the students in some detail. And what I found out is that, my brilliantly clear explanations were actually leaving most of the students just quite baffled. And I sampled some of my colleague students, and they really weren't doing any better. And so for many years, I thought this was just kind of like the weather. You might not like it, but there really wasn't anything you could do about it. That's just the way nature was. But I came to see this differently about 30 years ago, not actually because of my classroom teaching, but from working with my graduate students. I had a big atomic physics program, blasting atoms with lasers, working with lots of graduate students. And I looked a lot at how they developed into being physicists. And I saw something that struck me as a very puzzling phenomenon, which is that they would come to work in my research group after many years of great success in courses and exams in math and science. But I'd find they really couldn't do physics at all, at least when they started out, in spite of this great background. But that after just a few years, they had turned into physicists. And so, at first this was just a funny thing about individuals, but after a number of years, I realized, no, there's something fundamental here. This is such a consistent pattern. And there was a particularly striking feature, which was the students who did the best in all their courses and in their exams, they never turned out to be the best physicists. The best physicists were always not that high level in their coursework. And so I got to the point of just saying, no, there's a real fundamental puzzle here. I need to figure this out. And I tackled it just like I would a physics problem. I went and dug into the research on how people learned, particularly how they learn physics. I discovered there were a number of people who have been studying that phenomena. And as a result of looking at all that research, I basically found the explanation to this puzzle. It actually made complete sense. And it gave me a completely different way of thinking about teaching and learning, and which I'm going to be telling you about today. Hopefully, it won't take the 5 or 6 years it took me to get this understood.
But it also actually got me started doing research on physics and then more broadly science education. And because I discovered, that this was so great from a physics point of view. You could do controlled experiments. You could actually see which methods of teaching actually achieve more or less learning. And so it was much more like a physics problem. And instead of before then, I just, I knew that we had all these ways of teaching that are long tradition or superstition and, no shortage of opinions, but no ways to sort it out. Suddenly this said, no, you could actually measure things and find out what's actually true and what's just erroneous opinions. So that's what I'm going to tell you about, but first I'm going to give you an example of the kind of results that come from taking this research-based approach to science education, particularly at the university level. And so this is one experiment I'm involved with, looking at the learning that takes place in a physics class. We had a large introductory physics class at University of British Columbia, and so we had 2 large sections of this course that we measured very carefully to see they were very, the student population was virtually identical. And we basically taught the 2 sections in 2 different ways and then gave them a test right at the end of that to see which section had learned the most. And the comparison was between someone who was a very experienced teacher of this with good student ratings compared to someone who was a relatively new PhD but had been trained in these methods of research-based or scientific teaching that I'm going to tell you about. So how did the 2 sections compare on this exam? Well, here are the results, and the histogram, number of students versus their score, and in red is the distribution of students taught with the experienced traditional lecture, and in white is the scientific teaching. And so you don't have to do very complicated statistics to look at that and say, gee, there's a big difference there. And in particular, you should be wondering, here's somebody who by the traditional standards is a very good teacher, and yet their students are learning much, much less than this relatively inexperienced teacher. And so hopefully you want to know why that can possibly be the case. And in fact, the reasons behind that, and I'll go into details, but they really can be understood in terms of results that have come from 3 different areas of research in the last couple of decades that are giving us new insights on teaching and learning, and all 3 areas are giving us now a very consistent, coherent picture of what's needed to have people learn, complex thinking like a physicist, okay? So part of this, one area is cognitive psychologists who study mostly in labs how people think and learn at the basic level. There's brain research that's now tying into that. And then there's the research actually from the university science and engineering classrooms. Como pudemos ver na apresentação do professor Riemann, ele faz uma comparação entre a metodologia tradicional e a metodologia ativa, que ele chama de Scientific Approach. Ele mostra através de dados de pesquisa com diversos alunos e explica que nos últimos 20, 30 anos houve uma grande evolução da forma que se enxerga a educação, da forma que se transmite o conhecimento, e mostra claramente que a forma ativa tem um ganho considerável quando comparado com a metodologia tradicional. A metodologia tradicional enfoca-se no ensino e não na aprendizagem. É uma visão preponderantemente conteudista e autocentrada no professor. E é um ensino baseado em aulas expositivas e passivas. Tradicionalmente, o professor é visto como uma fonte de conhecimento. E na aula tradicional, o professor expõe o conteúdo aos alunos. No entanto,
Esse conteúdo hoje está amplamente disponível na internet, em diversas formas, através de cursos inteiros ou vídeos dedicados a tópicos específicos, e isso torna a aula puramente expositiva dispensável. Nós mesmos hoje temos todos os nossos cursos gravados devido à pandemia. Além disso, a geração de conhecimento é exponencial. Somente na Springer temos hoje 27 mil livros de engenharia. Uma maneira bem simplificada de analisar é através do número de artigos científicos na Scopus com o termo engenharia. E quando esse conhecimento é passado de maneira passiva em aulas expositivas e conteudistas, a retenção é muito baixa, principalmente porque as pessoas elas aprendem muito pouco quando elas ouvem. Isso é mostrado pela curva de esquecimento, que mostra a retenção de conteúdo em função dos dias em que ele foi apresentado. Existem maneiras ativas de relembrar e combater essa curva do esquecimento para que os alunos possam aprender e incorporar a informação que é transmitida. Para reforçar um pouco esse ponto, eu queria mostrar um trecho de uma palestra do Joi Ito, um ex-diretor do MIT Media Lab. So, learning over education is very near and dear to my heart, but to me, education is what people do to you, and learning is what you do to yourself. And it feels like, and I'm biased, it feels like they're trying to make you memorize the whole encyclopedia before they let you go out and play. And to me, I've got the Wikipedia on my cell phone, and it feels like they assume you're going to be on top of some mountain all by yourself with a number 2 pencil trying to figure out what to do, when in fact you're always going to be connected, you're always going to have friends, and you can pull the Wikipedia up whenever you need it. And what you need to learn is how to learn. Eu acho que essa mensagem que o Joi Ito passa, a principal mensagem do vídeo, é que os alunos precisam aprender a aprender, que eles também vão ter acesso às informações de uma maneira muito simples. Eles precisam saber utilizar as ferramentas disponíveis para resolver os problemas. Eu gostaria de apresentar para vocês agora um trecho da entrevista que fizemos com o professor Nilson Machado. Bom, primeiro tem que estar claro que não existe um currículo por competência que não tenha conteúdo. Isso não existe, é picaretagem pura e simples. Então, o problema que está se tratando é da relação entre o conteúdo e as competências, né? Não existe currículo só competência sem conteúdo, e não pode existir, ainda que às vezes exista, currículo que é só conteúdo sem preocupação com a ideia de competência, né? Fica assim, só falando dos conteúdos, e quem acaba achando um ou outro link são os alunos na prática, né, depois de formado. O que tem que fazer é fazer cada um trabalhando na sua matéria, explorar o fundamental. É claro que você precisa de um critério para poder discernir o que é fundamental do que não é. Mas a pergunta é o que é fundamental, o que não é fundamental. Porque tem o senso comum, mas a gente precisa ir além, né? Tem um critério mesmo. Só tem sentido se restringir ao fundamental quando há problema de tempo. Só que a gente sempre tem problema de tempo. Naquele tempo que eu vou ver o que é fundamental, né? Então, a primeira exigência é o fundamental, eu consigo comunicar a introdução, não é se limitar, mas eu consigo introduzir falando português, falando minha língua materna, falando a linguagem ordinária. O segundo elemento aí do critério é o seguinte: veja os links, as relações entre esse tema e os outros temas da sua matéria. O isolamento denuncia. Um tema que é ele isoladinho, só ele, Deus ali, não tem mais nada, não é fundamental. O que tem que sobrar é o fundamental. Então, a linguagem ordinária, o não isolamento, assuntos tópicos isolados, tem tempo, dá. Se não tem tempo, deixa de lado, né? Vai cuidar do fundamento. E a terceira marca de uma ideia fundamental é a seguinte: toda ideia que é realmente fundamental, ela nasce numa disciplina, mas ela transborda os limites dessa disciplina. Então, se você escolhe os conteúdos com esse filtro, você
se comunica bem sobre os assuntos que você está trabalhando, você integra a sua disciplina, porque essas ideias fundamentais elas se articulam internamente, e você articula a sua disciplina com as outras, porque as ideias fundamentais elas transbordam e vão para outras disciplinas, né? O professor Nilson cita no vídeo dele que não deveriam existir currículos só com conteúdo, sem preocupação com as competências. Mas também a gente não pode ter uma preocupação única com as competências. A gente tem que desenvolver as competências utilizando os conteúdos de cada área, de cada disciplina. Além disso, ele fala que um erro muito grande é que os professores normalmente passam para os alunos diferentes conteúdos, diferentes conceitos, e não ligam um conceito com outro e não ligam esses conceitos com a prática, né? Que também se gasta muito tempo com conteúdos que não são importantes e que deve se focar nas ideias fundamentais, nos conteúdos fundamentais. A Confederação Nacional da Indústria criou um grupo de trabalho para fortalecimento da engenharia, o GTCNI-MEI. Esse grupo é coordenado pela Embraer, com representantes de empresas da mobilização empresarial pela inovação, MEI, do governo, da academia e de entidades representativas da sociedade. A ideia desse grupo é propor ações para a modernização dos cursos de engenharia e para a elevação da capacidade de inovação e competitividade das empresas que operam no país. Sobre esse assunto, conversamos com a doutora Edenilza Moreira de Miranda. Ela é especialista em desenvolvimento industrial e integrante do GT da MEI. A CNI já há bastante tempo, já tem mais de 10 anos, já vinha publicando documentos falando da necessidade da gente modernizar a educação e engenharia, né, à luz do que se via fora do Brasil, dos comentários, das demandas que as empresas sempre fazem. Existe uma reclamação, né, que persiste de que os jovens, né, os egressos, não chegam assim preparados para as empresas. Mas há naturalmente, ninguém vai chegar assim completamente pronto, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, algumas dessas habilidades que se exigem no exercício profissional, como essa noção maior de projeto, né, ter um olhar um pouco mais do todo, porque a gente não vai poder resolver um problema específico, a gente sempre está pensando isso de uma forma mais integrada, as soft skills, né, essa abertura para se trabalhar em grupo, né, para você ir atrás da informação, onde quer que ele esteja, esse olhar mais sistêmico dos projetos, isso já vem há algum tempo sendo levantado como uma carência dos estudantes e dos egressos de engenharia. Essa falta de formação com visão ampla e sistêmica de projeto, soft skills e trabalho em grupo, não é uma demanda nova. Em 2006, o Senai fez uma grande pesquisa e publicou um documento extenso com propostas para a modernização da educação em engenharia no Brasil. Além dessas habilidades comentadas pela doutora Edenilza, eles também apontam a necessidade de cursos mais flexíveis, com um perfil generalista e com posterior especialização na academia ou empresas. Um outro estudo, de 2016, do IPEA, fala sobre as condições para a inovação e as dificuldades relacionadas ao ensino e pesquisa em ciência e tecnologia. De acordo com o estudo, uma das grandes dificuldades para a inovação é a falta de colaboração entre as universidades e empresas. Também o estudo comenta que existe uma falta de pessoal qualificado para atividades de inovação. Outro ponto são as baixas taxas de mobilidade internacional de alunos de graduação e pós-graduação e a falta de cultura cooperativa no Brasil. A exposição do professor Gustavo Heder até o momento trouxe diferentes constatações e argumentos para a necessidade de modificarmos nosso paradigma educacional em engenharia. Quero trazer aqui um pouco das nossas revisitações da literatura acerca das competências para o século XXI.
Trata-se de um mundo bastante diferente daquele que todos nós vivemos. Nossos alunos e alunas trabalharão, muito provavelmente, até o último quarto do século XXI, aproximadamente até o ano 2075. Parem para refletir. Reflitam sobre o que era 50 anos atrás o universo da economia brasileira, das tecnologias, das relações trabalhistas, dos aspectos mais gerais da sociedade. Projetem agora o que deve acontecer para os próximos 50 anos. Mais do que isso, projetem esses próximos 50 anos com muito maior intensidade de modificações, que é o que estamos vendo. O que será o trabalho do engenheiro em 2075, ao redor desta data? Não apenas desta profissão, mas também de muitas outras. Nossa extensa revisão bibliográfica aponta que o mundo do trabalho passa por uma revolução tecnológica, em certo sentido, similar àquela que vimos na industrialização do século XVIII, século XIX, início do século XX, a chamada Revolução Industrial. Se pararmos para observar o que eram os trabalhadores anteriormente à citada Revolução Industrial, como o trabalho era desenvolvido artesanalmente e com relações trabalhistas bastante diferentes tecnologias. Estamos, muito provavelmente, passando por período similar. Quais seriam essas diferenças? Há, notadamente, um contexto volátil, um contexto de incerteza de grande complexidade. O que diz a literatura, nas mais diversas fontes, é que a aposta por competências demasiado específicas e orientadas, notadamente, àquilo que fora importante no passado, é algo muito arriscado e, por nós, educadores, talvez até um toque de irresponsável. Isto porque nossos alunos e alunas enfrentarão um mundo bastante diverso. Dito isso, o que fazer? Segundo os professores Daniel e Richard Susskind, na Universidade de Oxford, é preciso apostar em habilidades flexíveis e capacidade de aprender continuamente. Também Yuval Harari aponta que, dentro desse contexto de incerteza, talvez seja a primeira vez na história da humanidade que profissionais de um certo ramo não têm qualquer certeza acerca do que farão no futuro. Eu, pessoalmente, tive uma oportunidade de desenvolver o plano de desenvolvimento institucional de uma universidade e entrevistar importantes economistas, por exemplo. Um deles, dos mais importantes do Brasil, quando perguntado o que fará o economista em 10 anos, respondeu com sinceridade de que não tinha a menor ideia. Portanto, o desconhecido parece ser o mais comum, o incerto parece ser o que está certo. Nesse contexto, o que fazer? A aposta de habilidades, competências, atitudes e formas de atuação flexível talvez seja a principal aposta, o principal caminho para a educação no século XXI. Os novos empregos também serão menos rotinizados e previsíveis, demandando forte flexibilidade intelectual e criatividade. Sabemos também, de acordo com essa revisão teórica, que o modo de produzir e distribuir conhecimento na sociedade se altera sensivelmente. Historicamente, o conhecimento pertencia aos especialistas. Se você desejasse conversar sobre ou saber sobre legislação, converse com um advogado. Hoje, este conhecimento migra para a internet, diz os professores citados da Universidade de Oxford. Esta é, para tais pesquisadores, a principal migração das profissões desse século que vivemos. A desconexão entre o conhecimento e o ser humano especialista nele. As redes mundiais de computadores, futuramente, cada vez mais, a inteligência artificial pode ser o verdadeiro repositório de conteúdos. O que sobrará, portanto, para o humano? O importante pesquisador indica uma pergunta relevante a todos nós. O que é eminentemente humano no trabalho? É isso que precisamos refletir. O que é eminentemente humano no trabalho do engenheiro, da engenheira do século XXI? A esta incerteza soma-se ainda o forte contexto globalizado que quase desnecessário de caracterizarmos em detalhe.
a concorrências com engenheiros no mundo inteiro, mas também a premência por articulação, colaboração intercultural. O Brasil, como sabemos, é um país de menor globalização, seja pela nossa posição geográfica ou, notadamente, pelas nossas limitações linguísticas. É necessário colocarmos este engenheiro, esta engenheira, dentro do século XXI no contexto globalizado. E isto não significa apenas o aprendizado e a comunicação em língua inglesa e espanhol, mas também o entendimento de que os problemas mais relevantes são notadamente problemas de natureza global. O exemplo da pandemia do Covid-19 é um ilustrativo sobre isso, mas também soma-se outros desafios que passamos, como por exemplo a sustentação ambiental, que igualmente não respeita fronteiras nacionais. Portanto, neste contexto, como guisa de conclusão, entre outras, pensamos que as competências relacionadas não apenas ao saber, mas igualmente ao saber fazer, ao saber imaginar, ao saber transformar, saber empreender, saber até conviver, saber trabalhar em equipe, são essenciais. Quando falamos de educação por competências, indicamos o ser humano completo, que precisa ter, na universidade, desenvolvimento humano igualmente completo. Como fazer isso? De que maneira incorporar a educação que não apenas transmita conteúdos, por mais relevantes e necessários que o sejam, mas também que transforme humanos e que levem humanos a empreenderem mais, a conviverem melhor em equipes, a saberem se comunicar, entre outras habilidades que, mesmo diante das modificações que aqui descrevemos, serão relevantes para o século XXI.